Efésios capítulo 5, palavra do Senhor Jesus para nossas vidas. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não use linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em oculto é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 20, somente nessa manhã. Capítulo 5 de Efésios, o Senhor vai nos falar sobre o estilo de vida da igreja. Já vimos que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve falando sobre a identidade da igreja, falando sobre abrir os nossos olhos espirituais. Era a oração dele para que a gente compreendesse o poder, o amor de Deus, compreendesse a obra da cruz, compreendesse os dons, a funcionalidade nossa dentro do corpo de Cristo. Mas no capítulo 5, amado, a ênfase está no estilo de vida da igreja. Andar com Deus não é frequentar cultos. Ser discípulo de Jesus não é participar de apenas reuniões, construir uma cultura de músicas ou de linguagem evangélica, ou ter experiências com Deus isoladas. Andar com Deus é um relacionamento. Andar com Deus é um estilo de vida diário. Vida em Cristo é dia a dia permanecendo no relacionamento com Ele e com a sua palavra. Então, no capítulo 5, vamos perceber que andar com Deus vai mudar a nossa vida, vai mudar, vai nos reeducar, vai nos levar a renúncias, vai nos levar a uma reeducação do nosso caráter. E tudo isso é gerado através do relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, e é gerado através de uma palavra que a cada dia se torna mais escassa, através de arrependimento. No original grego, a palavra arrependimento significa mudança de mente.
O Senhor vai nos levar a constantes experiências de arrependimento, porque a nossa vida só muda quando nós nos arrependemos. É uma obra do Espírito Santo, o arrependimento, mas há uma interação com a nossa decisão, com a nossa escolha. Nós precisamos decidir: eu preciso, eu quero, eu vou buscar a presença de Deus para ser transformado, moldado, para ser reeducado pela obra do Espírito Santo, da palavra de Deus na nossa vida. E eu quero compartilhar o capítulo 5 em duas partes, hoje e na próxima reunião nossa. Então, em primeiro lugar, amado, a vida da igreja, a vida em Cristo, a vida guiada pelo Espírito Santo, vai nos mudar, nos levando a andar em amor. Capítulo 5 fala aí no versículo 1: irmãos, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Andar em Cristo é estar sendo todos os dias constrangidos pelo amor de Deus, é imitar Jesus. E imitar Jesus, na essência, é andar como Ele andou em amor. E é fácil amar? Certamente não. O amor é uma decisão, é uma escolha. O amor não é um sentimento. Se você esperar nascer em você o desejo de amar as pessoas, você vai se frustrar. O que nasce no nosso coração é amargura, é ressentimento, é crítica, são feridas. Agora, o amor é o resultado de uma vida que permanece em Jesus e na palavra, porque se temos relacionamento com Deus que é amor, o amor dele vai transbordar em nossa vida, o amor dele vai ser transferido ao nosso coração através do relacionamento com Ele, com a sua palavra. Quem está em Cristo, quem busca a presença de Deus, vai ser encharcado e constrangido pelo amor de Deus. E vamos amar nossa família, os nossos irmãos, vamos amar pessoas que vão nos ferir, nós vamos amá-lo com o amor de Deus. Por isso, Efésios capítulo 5 diz: irmãos, imitem a Deus, versículo 1, como filhos amados. Nós somos filhos de Deus, e nós precisamos ter um estilo de vida de amor, um amor que se entrega, porque este amor aqui, a palavra original grega usada é o amor ágape, é o amor que se entrega, que sacrifica-se para o bem do outro, é altruísta. Ele não é o amor egoísta que alguns acham que eles amam, mas na verdade eles amam a si mesmos. Quando você só ama quem te ama, você está amando a você mesmo e aqueles que de alguma forma massageiam o seu ego. Deus, quando nos enche do verdadeiro amor, quando estamos em Cristo, nós vamos amar não pelo que o outro é, nós vamos amar por quem nós somos em Cristo, por quem nós conhecemos. Nós andamos em Jesus. Em segundo lugar, o estilo de vida da igreja vai mudar. Não só a igreja vai aprender a andar em amor, mas a igreja também deve se afastar de toda impureza, se afastar de todo tipo de impureza. Efésios capítulo 5, lembre-se que Paulo está falando isso para uma igreja que foi pastoreada um pouco por Paulo, depois por Timóteo, posteriormente por João. Que igreja maravilhosa, que líderes preciosos. Quem não gostaria de estar numa igreja assim? Agora, você pensa que se estivesse lá, você seria diferente do que você é? Você seria mais santo, mais cheio do Espírito Santo? Certamente não. O que define a nossa espiritualidade é a nossa decisão diária de amar Jesus e de permanecer olhando para Ele. Paulo tem que escrever para essa igreja dizendo no versículo 3... que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Ele está exortando essa igreja a fugir de todo tipo de impureza, nem conversar sobre isso. Há muitas pessoas que se sentem muito à vontade
de conversar sobre assuntos que são imorais, que são indecentes, que provocam até mesmo tentações em outros, porque descrevem as suas experiências imorais, ou coisas que ele viram e ouviram, com muita facilidade. Paulo diz, nem converse sobre algumas imoralidades que não convêm a santos. As nossas conversas precisam ser santas, as nossas postagens precisam ser santas, temos que atualizar quando falamos dessas coisas. Ele diz, não convém a santos. Versículo 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, ou seja, se afaste de toda impureza dos seus olhos, das suas atitudes, das suas conversas. Não viva na impureza. E amado, o texto é muito direto quando diz que quem vive na impureza ou na avareza, versículo de número 5, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Em terceiro lugar, a mudança que Deus vai operar e quer operar na vida da igreja, na nossa vida diária, a igreja, nós precisamos vencer o amor ao dinheiro. Precisamos perceber isso no texto, porque nos parece que o Espírito Santo, ele enfatiza isso. E no versículo 3 ele fala, fuja da imoralidade ou avareza. E logo depois ele volta a falar disso no versículo 5, dizendo, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Na verdade, a imoralidade e a avareza são duas formas de idolatria. A imoralidade, amado, é todo pecado sexual, é toda prática sexual fora do casamento e da aliança entre um homem e uma mulher. E por que idolatria? Porque você está cultuando o prazer. O seu prazer se tornou mais importante do que a palavra de Deus e do que as verdades de Deus, do que os valores de Deus. Você está idolatrando um desejo, uma paixão. E a mesma verdade se fala acerca da avareza. A pessoa que é avarenta, presa às coisas materiais, infiéis a Deus nos dízimos e ofertas, é porque ela ama o ter, ela ama o obter, e geralmente porque ela quer se sentir mais preenchida pelos bens materiais, ou ostentar, mostrar para outros o que elas possuem, e tudo isso é idolatria. Talvez pareça dura essa palavra para alguns. Você acha que o evangelho do Senhor Jesus, pregado por ele e pelos apóstolos, não era considerado duro? Você acha que Jesus e os apóstolos, quando pregavam a palavra de Deus, e os profetas, você acha que as pessoas os ouviam e se alegravam como se eles fossem politicamente corretos, uma palavra extremamente usada hoje e perigosa e reprovável? Porque não existe politicamente correto, existe o que é correto. Quando você modifica isso, você altera todo o sentido do que é certo. O correto é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que andar num estilo de vida onde o amor ao dinheiro e onde as paixões que militam na nossa alma não nos dominem. Nós vamos resistir e nós vamos cada dia buscar amar mais a Jesus. E em quarto lugar, também o estilo de vida da igreja, que o Espírito Santo está ensinando para a igreja de Éfeso, nós também precisamos aprender a não ceder ao engano. O versículo 6 diz, não se deixem enganar. Por que Paulo está dizendo isso? Porque todos nós vamos ouvir palavras e vamos ser seduzidos pelo nosso coração de acreditar naquilo que nos é mais conveniente. E hoje que você tem acesso a todos os pastores do mundo, a todas as mensagens do planeta, você pode criar uma rede de contatos, onde você vai ouvir sempre o que você gosta e quer. E o texto está dizendo, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Sempre vai ter alguém para dizer para você que não tem problema nenhum você ser cristão e fazer tantas outras coisas
que a Bíblia reprova, não tem problema. Deus te ama, Deus está tolerando o seu pecado. Não, amado, nós entendemos que Deus nos ama, sim, Ele nos ama, mas o amor de Deus, Ele vai nos constranger a nos santificar. O amor de Deus não é uma tolerância ao pecado, mas é um chamado ao arrependimento. Quando nós pecamos, nós precisamos achegar ao Senhor, nos quebrantar, nos humilhar, e não endurecer o coração e começar a criar justificativas para permanecermos no pecado, seja ele qual for, seja a imoralidade, seja a idolatria, seja o orgulho, que todos nós temos que lutar contra isto, seja o relaxamento em fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Amado, o que nós precisamos de fato é viver um estilo de vida onde estejamos sempre sensíveis ao Espírito Santo, para nos arrepender constantemente, para que nós possamos viver uma vida de humildade, de dependência de Deus e de coerência com a sua palavra. Isso não é jugo, isso não é peso, isso é manter um coração quebrantado diante do Senhor. Então o texto diz: não ceda ao engano, não deixe se enganar com palavras vazias. Versículo 7, não participe daquilo que eles fazem. Paulo está falando justamente de falsos profetas, de pessoas que tentaram entrar e contaminar a igreja. Desde o início era assim, vai ser assim até a volta de Jesus. E ele diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. E aí eu quero compartilhar o quinto aspecto do nosso estilo de vida como igreja, que o Espírito Santo vai mudar, que nós precisamos ser moldados. Nós falamos sobre andar em amor, fugir da impureza, vencer o amor ao dinheiro, não ceder ao engano. E em quinto lugar, nós precisamos andar na luz. Andar na luz está escrito a partir do versículo número 8: vivam como filhos da luz. E para que você não filosofe ou apenas crie teologias acerca do que significa andar na luz, o texto é claro. Olhe comigo o versículo 9: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Cultive uma vida onde a bondade de Deus flui através de você, onde você é justo não exigindo que as pessoas sejam justas, mas você sendo justo, honesto, transparente. E também viva na verdade de Deus. Como nós podemos estar amando mentiras, acreditando em mentiras do nosso próprio coração? Nós precisamos então amar, andar na verdade. Versículo 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, reprovai-as. Um dos maiores enganos deste tempo é que as pessoas hoje, elas não querem apenas viver no pecado, elas querem que a gente aprove o pecado delas. E Romanos capítulo 1 e 2, falando acerca da geração que se entrega ao pecado, diz que Deus vai condenar os que praticam tais atos e os que aprovam. Nós precisamos ser corajosos, não para agredir pessoas ou ofendê-las de maneira aleatória, mas de quando estivermos diante de discursos ou de pessoas que defendem e fazem apologia ao aborto, ao divórcio, ao homossexualismo, ou a uma vida apenas voltada para as coisas do mundo, nós temos que, quem é do Senhor vai dizer: isto é contrário à verdade de Deus, à vontade de Deus. Nós não precisamos e nem devemos agredir pessoas. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas nós não podemos nos omitir ou concordar com elas para que a gente possa agradar. Quando fazemos isso, nós estamos contaminados com o mesmo espírito dos que praticam tais atos. Peça ao Espírito Santo, se é que você deseja, para que o Espírito Santo te esclareça acerca desses temas. O Senhor nos guie para andarmos na luz, reprovando as obras das trevas, amando as pessoas, amando os que chegam para a gente e falam: abortei 5 vezes. Nós vamos olhar com amor, mas nós vamos falar: filha, se arrependa, confesse o seu pecado ao Senhor e volte-se para Jesus, porque Ele é rico em perdoar. Mas nós não podemos dizer para ela: é assim mesmo, aborto é assassinato,
Homossexualismo é contrariar a natureza que Deus deu. Divórcio é adultério. Nós precisamos ter coragem de reprovar o que é das trevas. E eu louvo ao Senhor Jesus pela sua palavra nessa manhã. Pai amado, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude como igreja a ter um estilo de vida distinto deste mundo, separado das trevas, que não haja treva em nós, nem estas trevas explícitas que a tua palavra denuncia, e nem mesmo aquelas trevas que muitas vezes parecem ser luz, mas todo tipo de engano, Pai, que nos rodeia constantemente. Ajuda-nos pelo Espírito Santo e pela palavra a guardar o nosso coração, a andar na luz, a andar em amor, a andar liberto do amor ao dinheiro, do amor a este mundo, mas cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.